trabalhou. Então é um dever nosso passar de gerações em gerações os caminhos. Então se a gente for para Deuteronômio, a gente vai ver que Deus dá a lei e Ele começa a falar. Ele fala assim: você falará dessa lei dos seus filhos, quando você sair, quando você comer, onde você for, porque é uma coisa que vai passar de paz para filhos. Então a gente pega a vida de Abraão e ele sai, Deus libera a palavra para ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Depois de Abraão vem Isaac, Isaac é o filho da promessa, depois vem Jacó, depois de Jacó vem José, depois vem Moisés, Moisés vem para libertar o povo. Por quê? Porque Deus queria um povo exclusivo para ele, era o propósito de Deus desde o início. E quando Moisés chega, ele vai e tira o povo do jugo do Egito e leva para a terra de Canaã. Só que a gente vai entender o negócio, todas as batalhas da nossa vida a gente vai vencer profetizando contra as muralhas. Porque foi assim que nas muralhas de Jericó, eles não venceram na força do braço, eles venceram na força da palavra. Porque Deus, Ele diz para nós que a nossa guerra não é contra sangue, nem carne, ela é espiritual, ela é contra potestades. Então Deus governa onde Ele é adorado. Então se você declara sobre a sua casa: o Senhor é Deus sobre a minha casa, Deus sobre a minha vida, é Ele que vai governar lá. E então Moisés depois ele passa e vários profetas até chegar a Jesus. E Jesus vem e ele vem revelar o Pai. Jesus não veio trazer uma religião a Israel. Religião Israel já tinha, ele veio revelar o Pai. Quando a gente vê lá na Bíblia que ele fala assim: Deus disse isso, a lei disse isso, eu porém vos digo. Ele não está querendo anular o que o Pai disse, ele está dizendo: não, vocês entenderam errado, na verdade Deus queria dizer isso. Então Jesus vai para a cruz e cumpre o propósito dele. Nós estamos aqui hoje graças a essa cruz. E hoje nós iremos aprender 3 princípios com Jesus. E no mesmo livro de Lucas capítulo 9, nós vamos aprender um princípio importante sobre propósito. Lucas capítulo 9, verso 51. Lucas 9, 51 diz: e aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, manifestou no semblante a intrépida resolução de ir para Jerusalém. E enviou mensageiros com antecedência. Indo eles, entraram numa aldeia de samaritanos para lhe preparar a pousada, mas não o receberam, porque o aspecto dele era de quem decisivamente ia para Jerusalém. Nós temos que entender uma coisa. Quando um homem de propósito que sabe para onde está indo, até o rosto dele vai manifestar para onde ele está indo. Já viu aquelas pessoas que você passa na rua, você olha e fala assim: aquele ali é crente. Você já viu, você nunca conversou com pessoas que falam: ele é crente. Porque o rosto está manifestando o propósito. E nós vamos aprender esse princípio com Jesus. Aconteceu que, ao se completarem os dias em que devia ele ser assunto ao céu, está falando de propósito, ele veio com propósito. Chegando o dia de cumprir o propósito, manifestou no rosto dele a entrega, a ousada, a clara resolução de que ele estaria indo para Jerusalém. Quando ele vai para Jerusalém, ele vai para cumprir o propósito. Então a gente tem que aprender isso com Jesus, que Jesus ele tinha firme convicção do seu propósito, e somente por isso que nós estamos aqui hoje. Porque se Jesus retrocedesse no meio do caminho, nem no meio, se ele retrocedesse no final, a gente não estaria aqui hoje, não seria um perdão. Mas Jesus ele só fez isso porque ele sabia de onde ele veio para onde ele estava indo. E um homem de propósito é assim, ele só vai viver por fé, porque ele sabe de onde ele veio e para onde ele está indo. É por isso que pode vir o que for, você vai saber: olha, não, eu estou vivendo por um propósito, e esse propósito vai ser cumprido na minha vida, porque é um propósito que Deus me deu. E nós temos que entender isso, porque o propósito não pode mudar quando muda o ambiente. Porque às vezes você fala assim: não, eu sou um homem de propósito, e eu vou viver o propósito de Deus aqui na igreja, mas quando você sai, você vai para a escola, para algum lugar, você não vive o propósito. Mas o propósito não muda quando muda o ambiente. Paulo e Silas mudou, Paulo e Silas foi para a cadeia, mas o propósito continuou, é por isso que eles adoraram. Isso é viver debaixo do propósito, isso é viver debaixo da vontade de Deus. Porque Deus governa onde Ele é adorado. E nós precisamos entender uma coisa: quanto mais é dado, mais é cobrado. E então, se a gente for ver lá em Mateus, no capítulo 16, eu gostaria que vocês abrissem. Vai lá. Nós vamos ver Jesus falando com Pedro.
Mateus 16, a partir do verso 13, perdão, a partir do 14. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias ou alguns profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a gente vê que sempre que a gente tem uma revelação de quem Deus é, através dessa revelação a gente tem uma revelação de quem nós somos. Pedro, ele não teve a revelação de quem ele era primeiro. Ele não soube: olha, Deus vai edificar uma pedra, Deus vai edificar a igreja sobre a minha vida. Não, ele teve a revelação de que Deus era o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então por isso responde: olha, decorrente dessa revelação, eu também te digo que você é Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Só que no decorrer, todo mundo já conhece a história de Pedro. Mas se a gente andar um pouquinho, mesmo Mateus, lá no capítulo 26, lá no versículo 40, Mateus 26, 40, a gente vê que Jesus está prestes a ser crucificado e ele vai para o jardim, aquele momento de agonia, aquele momento que eu falei, de que ele diz ao Pai, roga ao Pai 3 vezes, se possível que afastasse dele esse cálice. Mas é interessante que Jesus ele pega com ele Pedro, Tiago e João. E esses três eles representam o Pai e o Espírito Santo. O Pai começa a igreja, Jesus morre por ela e o Espírito termina em Apocalipse. Se a gente for ver, Pedro começa, Tiago morre por ela e João termina em Apocalipse. Então tudo que Deus faz tem sentido, tem propósito. Então se a gente for ver no 40, e voltando para os discípulos, achou-os dormindo. Ele achou os três dormindo, ele levou 3 discípulos para orar com ele. Mas aí ele pediu para vigiar e na hora que ele volta tinha 3 dormindo. Só que aí ele continua, ele fala assim: achou-os dormindo e disse a Pedro. Por que ele não disse aos 3? Disse a Pedro. Porque quanto mais andado, mais acordado. Então às vezes quando você está na sua casa e acontece alguma coisa que não é conforme a vontade de Deus, Deus vai cobrar de você, porque Ele te deu isso. Quanto mais andado, mais acordado. Então foi isso que aconteceu com Pedro. Então depois ele disse: então nem uma hora me deixe as vós vigiar comigo. Ele vai em Pedro, porque Pedro tinha recebido uma revelação.